Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Duda Falcão. Eu sou escritor e também organizo a Odisseia de Literatura Fantástica, que este ano será nos dias 7 e 8 de outubro, aqui na cidade de Porto Alegre. Desses anos conturbados aí de pandemia, a gente fez o evento somente de maneira virtual, voltamos então a ter contato com o público, com leitores, com outros escritores e com editoras. O evento vai ser aqui na cidade de Porto Alegre, na Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. E já para ir esquentando aí as turbinas, eu tenho convidado diversos escritores e escritoras, né, meus amigos, aí para a gente conversar um pouquinho sobre literatura e sobre o que esses autores e autoras produzem. Então, eu chamo aqui a minha convidada, Isa Artagão. Seja bem-vinda, Isa. Tudo bem contigo? Oi, Duda, tudo bem? Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui nesse bate-papo com você, né? Então, eu estou assim muito empolgada para a gente trocar e adorei ter participado da Odisseia. Já tô adiantando. Eu adorei ter participado da Odisseia em 2021 e 2022. Foi uma honra. Ah, legal, legal. Mesmo a gente conseguiu manter o evento vivo, né? Mesmo com a pandemia, né? Ele sendo Mesmo de forma virtual. virtual. Porque a Odisseia ela já acontecia, acontece, né, em Porto Alegre desde 2012, todos os eventos tinham sido presenciais, né? Passaram, É. muitos escritores visitaram aqui a cidade de Porto Alegre, né? Mas nesse período a gente fez virtual e espero aí que o pessoal possa vir aí visitar a cidade e a gente se encontrar. Claro, já fica o convite aí também Muito para, obrigada. para você também. Isa, a conversa, como eu falei aqui para ti, como eu falo para os outros colegas, é uma conversa assim, meio que rapidinho, um mini bate-papo. Então, eu gostaria que tu te apresentasse aí para o pessoal que acompanha o canal, falando sobre quem é a escritora Isa Artagão. Tá. Vou me apresentar, mas antes eu quero dar um adendo, que eu me lembrei agora. Essa semana, se eu não me engano, foi essa semana, semana passada, eu assisto muitas lives do canal Escreva Seu Livro, que tem a Laura Bacelar. E ela estava falando do Odisseia. Ah, é? Odisseia de Olha que Literatura legal. Fantástica. É um prêmio super renomado, tá? Já a Laura Bacelar estava falando para o pessoal se inscrever, que inclusive na Odisseia. E eu achei tão Perfeito. legal, porque a gente não está esperando, né? Então, Uhum. ver que o prêmio está super reconhecido assim por players que são famosos, são pessoas de nome no mercado literário, né? Isso é bem bacana. Uhum. Ah, legal. A gente tem recebido muitas inscrições de editoras grandes, né, de autores independentes, né? Tem vindo de tudo. Até para quem está acompanhando, vai acompanhar esse teu vídeo, ainda se olhar em maio, né, de 2023, até dia 31 de Uhum. maio, a gente ainda Isso tem aí. inscrições acontecendo, mas legal, boa, bom tu me contar isso, assim, eu fico bem contente por isso também. Então, Isa, e tu é escritora, mas além de escritora, tu faz outras coisas. Que mais que tu. Que tem relação Então, aí, né, do teu trabalho com a escrita? Por que tu resolveu escrever? essa pergunta é interessante, porque, na verdade, eu acho que quando eu comecei mesmo a escrever como autora, né, me vendo assim, quero começar a escrever um livro, é, essa vontade surgiu em 2015 por um motivo alheio ao trabalho. Eu escrevo muito no trabalho, mas a escrita é mais técnica, né? Uhum, Eu sou servidora do judiciário, então eu tenho que redigir muitas coisas. A escrita é técnica, totalmente diferente, né? Uma escrita até engessada, com palavras rebuscadas e tal. Essa vontade surgiu em 2015, quando eu estava procurando livros para os meus filhos. Na época, meu filho mais novo tinha 11 anos, se eu não me engano, de suspense e mistério, tipo igual a coleção uhum. Vagalume que a gente tinha na nossa época e Ah, que uhum. agora está sendo reeditada, mas em 2015 não tinha. E aí eu falei, cara, eu fui na livraria, comecei a olhar, o que tinha era só Goosebumps, não tinha nada nacional. Uhum. Falei, vou aventurar, vou escrever. Acabou que esse texto está engavetado, né? E eu cheguei num determinado momento e decidi que eu não ia escrever infanto juvenil, que eu ia escrever para adulto. E aí acabei virando a Isa, que tem os livros dela hoje. E esse texto inicial, que foi o precursor de tudo, nunca viu a luz do dia, só do meu arquivo do Por computador. enquanto, né? Vai saber, por enquanto, daqui a Quem pouco pode se sabe? investir nele, né? É. E essa tua experiência de escrita técnica, de certa forma,
passou lá para o livro para o Fome, alguma coisa assim, né? Eu acho que a Na coisa da verdade passou. investigação, né? Não bem a escrita em si, mas foi muito, assim, foi muito prazeroso escrever o Fome e a ideia do Fome, que é um thriller jurídico. Bem, vamos Uhum, lá, eu queria fazer um thriller jurídico ambientado no país, com procedimentos do nosso país, porque a gente vê muita coisa americanizada, né? Especialmente, às vezes, em livros policiais, em livros aqui você não tem, eu não vejo, talvez seja uma falta de conhecimento meu, mas eu não lembro de muitos thrillers jurídicos nacionais. Livros policiais tem, mas assim, a gente vê às vezes as pessoas, os autores reproduzindo muito aquilo que eles veem nos seriados, nos filmes americanos. Então, a minha vontade uhum, era escrever uma história de ficção, mas que abordasse o procedimento como é no nosso país. Então, para mim, foi prazeroso e foi mais fácil, porque, de fato, em razão do meu local de trabalho, assim, essa questão de colocar cenas de julgamento, cenas em júri e tal, eu participei muito, já assisti mais de 100 júris, então, para mim, foi muito tranquilo de fazer. Sabendo que eu estava sendo fiel ao que acontecia. É claro, você exagera um pouquinho num tom de um personagem ou não, né? uhum. Mas sabendo que o procedimento em si estava sendo fiel. E por isso eu achei que o livro ficou bem bacana nesse sentido, assim. Qualquer estudante de direito ou pessoa que goste desse tipo de assunto vai gostar da história. Uhum. E ele acabou sendo indicado para o Prêmio Odisseia, né? O Prêmio Odisseia trabalha, em geral, com a questão do fantástico, mas em se tratando da categoria de horror, a gente acaba encontrando muita coisa, né? Que trabalha com horror psicológico, né? Que não tem É. exatamente uma inserção do fantástico, né? Então o livro acabou, né, entrando bem também nessa categoria. Ele tem, né? Ele tem muito de horror nele. Eu geralmente eu categorizo ele como um thriller jurídico com toques de horror, né? Uhum. Até pela situação da protagonista, o que ela faz, enfim, né? Não sei se Uhum. pode dar spoiler aqui ou não, Tu Duda, é que mas sabe, tu é escritora, tu é. pode dar spoiler se Então, quiser. a situação de que ela precisa se alimentar de carne humana e aí ela utiliza dos tribunais para pegar, fazer Uhum. justiça, pegar os culpados para isso. Apesar de eu achar que eu não tenho feito nenhuma descrição muito gráfica das cenas, eu acho, né? Pode ser que eu esteja enganado. Ele tem muito do horror. Tem gente que fala comigo, ai, nossa, foi difícil ler, ou então, nossa, Uhum. adorei, enfim, ai, tive nojo dessa cena tal. E ele casou super com Odisseia. E eu Uhum. fiquei assim, super feliz de ter chegado na final, foi 2021, né? Nossa, foi assim uma surpresa gratificante. Isso é uma outra coisa legal que tu falou sobre leitores, né? O que os leitores pensam da nossa obra quando, né, leem. Como é que é isso para ti? Tu conversa bastante com os teus leitores para saber o que eles pensaram dos Sim, teus personagens, teus cenários, tuas intenções ali. eu adoro conversar, né? Primeiro tem que dar um adendo aqui que eu não sei se você está ouvindo latido de cachorro, mas eu tenho cachorro em casa, infelizmente não tem como evitar essas Imagina, situações. não tem como evitar, né, a voz É, dos nossos amigos peludos aí. Agora eu há estou pouco eu fechada no gravei outro quarto, vídeo e mas estava minha gatinha passeando é, aqui, né? Então não tem problema. Mas eu adoro conversar com quem leu o meu livro, quem leu minhas histórias, porque, assim, eu acho que a parte, para mim, mais gostosa é você ter esse feedback, entendeu? Então, Uhum, especialmente porque o que, que acontece? Eu tenho uma tendência, que agora eu estou tentando mudar um pouquinho, que eu tenho uma tendência de gostar de botar algumas coisas subentendidas, usar muito do subtexto, não entregar tudo na história, não fazer aquela história redonda que está tudo mastigado para o leitor. Então é muito comum que o leitor chegue para mim e queira saber mais, ou tenha uma dúvida e essa personagem é assim assado, mas o que que aconteceu? Mas por que que ela fez isso e tal? Então, assim, eu gosto muito dessa conversa e eu tenho muito acesso, eu tenho o meu Instagram, todo mundo que chega para falar comigo eu respondo. Eu acho que, poxa, é o mínimo, né? A gente conversar uhum. com quem está lendo a gente. Eu adoro, adoro. Então, assim, é uma situação para mim muito prazerosa. E a gente recebe feedback bom, na maioria das vezes, e recebe, assim, uma crítica ou outra, mas também eu acho totalmente normal isso, né? Porque não tem como se agradar a todo mundo, todo tempo, É, né? unanimidade não existe, Não né? existe. É normal. Se existisse, seria estranho.
É verdade. E além do Fome também tem outros livros, mas tem um especial que tem se destacado, que eu vi que se destacou também, né, com comentários, que foi o Breu. Conta um pouquinho Foi. para nós sobre Que esse livro. também teve no Odisseia. Mas foi em Também, também. 2022 que ele foi final também na categoria de horror também. Breu é uma novela, né? Uma novela. Eu categorizo como suspense psicológico com gótico, então tem um horror gótico ali. E assim, ela também chegou na final do Prêmio Abeste. Assim, então, em matéria de premiação, eu cheguei na final do Odisseia e do Abeste com Breu. É um livro muito interessante, eu acho, pelo menos, é claro, eu sou suspeita, mas não é um livro assim que é feito para qualquer um ler e gostar, porque eu acho que ele tem ele é bem aberto em alguns sentidos. Breu foi bem difícil de eu fazer Breu, porque a minha ideia de Breu era o seguinte: eu queria que cada um acabasse concluindo a sua versão da história. Então ele tem alguns pontos em aberto durante a história que você bem não vai saber a resposta daquilo. Pode ter uma determinada cena, por exemplo, uma morte, pode ter sido feita pelo personagem A, B ou C, não tem resposta. Então, o Uhum. leitor ele teria que, na verdade, criar a versão dele. Então, eu fiz de uma forma que cada leitor, no final, teria a sua versão da história. E isso pode agradar, porque é interessante, eu particularmente acho, Uhum. mas também eu tive uma crítica que uma leitora chegou para mim e falou que estava muito aberto, que a escrita era maravilhosa e tal, mas não tinha gostado do livro, porque ele era muito aberto. Muitas Então, vezes o leitor está acostumado, né, que já é uma característica, né, da maior parte dos livros de literatura policial, tu chegar lá e saber quem é que cometeu o crime. Às vezes o é, detetive pode resolver o crime, mas aquela pessoa que cometeu o crime não é não é levada para a cadeia, né? isso, Não tem um julgamento, né? Com isso a gente ainda consegue, né, lidar, mas é mais difícil para o leitor isso, ele não ter essa resposta, assim, né, de quem foi que fez, né, alguma exatamente. coisa no livro, né? Mas Ele eu acho tem bem isso. interessante, é arriscado seguir esse caminho, mas é legal também ao mesmo tempo, porque daí tu É acaba como se fazendo fosse, algo na verdade, diferente. eu quis fazer, talvez não seja da sua época, não sei, mas você lembra aqueles livros em que você tinha que escolher o final? Se você quer final assim, vai para a página tal, se você Aham, quer final sim, sim. assado. A ideia não foi exatamente isso, mas era mais ou menos isso, porque você já começa numa linha que você vai ter que decidir se o que está Uhum, acontecendo é loucura da cabeça da personagem ou se é um sobrenatural que está ali. Então já tem uhum. essa linha que o leitor vai cada um seguir para um canto. E dali Que em já é uma diante linha do fantástico, né? Aí, porque tu deixa na Exatamente. dúvida, a incerteza do que Isso, realmente aconteceu, né? isso. E aí abre um guarda-chuva de opções. Então, isso acontece com o Breu. Eu gosto Uhum. muito, assim. Foi um livro que eu achei bem difícil de escrever para obter esse efeito, mas eu entendo que não é uma leitura para qualquer um, para as pessoas que gostam de livro tudo explicadinho. Uhum. E os outros livros, tu também tem mais além desses dois, né? Então, Conta um pouquinho mais sobre esses livros, um pouco também dos teus o cachorro vai contos, latir né? Que tem agora. publicados, hein? Ó, ah, parou. Porque chegou o motoboy, gente, e é pincher. Olha só que situação, me deixaram aqui dentro com pincher. Eu tenho que latir. Eu tenho contos, eu tenho assim, livro maior, narrativa maior é Breu e Fome, que já está publicado. Os outros são contos. Então eu tenho diversos contos na Amazon, que aí também não tem uma versão física, só e-book, porque não valeu a pena. Não vale, né, você imprimir o conto e tal. Uhum. Então eu tenho, acho que mais ou menos uns 6 contos. Eu gosto muito do policial, do suspense. Então eu tenho desde história policial que passa em 1808 com um fundo histórico. Eu tenho um policial que é o Revelação, que foi finalista do Prêmio Abeste em 2020, que é meio que um thriller policial num conto. E atualmente eu estou escrevendo um romance da protagonista desse conto. Eu tenho um conto de suspense curtinho chamado Castigo. Eu tenho um conto, A Pior Catástrofe, que também é um conto meio de suspense e que termina de uma forma assim bem abrupta, que em geral eu acho que é o conto mais pesado que eu escrevi até hoje. Então eu tenho diversos contos na Amazon e eu tô com um romance para sair, que é da personagem do Fome, inclusive, de um dos personagens do Fome.
Eu escrevi um romance que está para sair esse ano agora, no segundo semestre, pela Rocket Editorial, né, editora da Cláudia Da Lemes. Cláudia. Vai sair agora, acredito que daqui a 2 meses deve estar começando a pré-venda. E por enquanto é isso, porque eu me dediquei a escrever 2 romances, né? Então não soltei mais conto nenhum. A escrever esse da Cláudia Lemes, que vai sair, e o que eu estou escrevendo atualmente, que é esse, eu não sei ainda o que eu vou fazer com ele. Ainda está muito cedo. Mas estou com uma história nova para sair esse ano já. Não, legal, eu ia te perguntar sobre as novidades, mas aí tu já, que bom, já entregou aí para nós, sabemos que vai ter mais livros chegando aí. E esse da Rocket chega no segundo semestre. Isso, chega agora no segundo semestre, é um thriller doméstico no ar, que se passa em 1980. Ele vai abordar tipo, uma questão de o antagonista, ele é um ex-militar, e tem a ver com porões da ditadura, e ele tem uma ligação, tem um livro, inclusive, que agora... Eu sou péssima para título, tá? Sou péssima, eu esqueço. Mas tem um livro que eu li, que até foi inspiração, que é um livro que fala sobre a ligação dos porões da ditadura com o Jogo do Bicho, aqui no Rio de Janeiro. Então, tem uma parte do Jogo do Bicho, tem tudo a ver, né? Então, é um livro que vai sair agora pela Rocket. Vamos Não, ver. legal, e é bem no ar, na verdade, né? Tá lidando com a questão da corrupção, né? Daquilo que está na camada mais abaixo da sociedade que a gente não enxerga, né? Ou que às vezes não quer enxergar, né? Legal, acho que Vamos ver se o pessoal vai gostar, escolha. né? Vamos Não, ver. acho que sim. Tem umas cenas controversas. Mas a Cláudia, ela é corajosa, então vamos ver. Com certeza. Tem uma editora que vai estar ali, né, conversando contigo e confiando no teu trabalho, com certeza. Bom, então, Isa, a gente está chegando no final aí do nosso bate-papo. Eu te agradeço, né? Se quiser deixar mais um recadinho aí para te procurarem, eu vou deixar na descrição o link da Amazon aí para que vejam os teus contos, né? O teu livro, e que fiquem aí, né? Também nesse aguardo do livro novo que vai sair pela Rocket. Isso. Desde já te agradeço. Muito obrigada. Quem quiser, me acessa lá, me procura lá no Instagram, Isa_Artagão, sem tio, tá com tio na conversa, mas é sem tio. E também na Amazon, só jogar também, Isa Artagão. E é isso. E eu estou empolgada com esse novo lançamento, olha a redundância, com esse lançamento aí. Maravilha. Então, pessoal, confiram, deixe de conferir o trabalho da Isa e continue acompanhando aí o canal da Odisseia. E para quem é de Porto Alegre, quem quer vir para Porto Alegre, 7 e 8 de outubro teremos a Odisseia de Literatura Fantástica. Um abração aí para todo mundo. Um abração, Isa. Muito obrigado. Mais uma vez, eu agradeço o convite, hein? Valeu. Tchau. Tchau.